Muitas das nossas dores e sofrimentos, elas são frutos de processos obsessivos. Estes processos, ensina a doutrina espírita, eles têm tanta força que eles tomam, né, a forma de uma epidemia. Ou seja, todos nós convivemos cotidianamente com esses processos e estamos todos, quase que a todo momento, sujeitos a influenciações obsessivas, frutos, né, dos nossos comportamentos, dos nossos pensamentos, das nossas palavras. Acontece que, segundo Sueli Caldas Schubert, os processos obsessivos são o sequestro do pensamento, na busca de direcioná-los para ações que visam a prejudicar o obsidiado por parte do obsessor. Acontece que tanto o pensamento quanto a vontade, eles são, né, atributos do indivíduo. O indivíduo escolhe a sua vontade, a direção que dá aos seus pensamentos, aos seus atos, às suas palavras. Veremos hoje, né, à luz da doutrina espírita, o quanto nós podemos não só vencer processos obsessivos, como impulsionar o nosso desenvolvimento na direção de dias de paz e de felicidade, dando a direção correta à nossa vontade. Sejam bem-vindos ao Instituto Espírita Terceira Revelação Divina. Falta pouco, um pouquinho mais de paciência. Estaremos fisicamente juntos, né? Por isso rogamos aos guias espirituais do Instituto que nos dê um pouquinho mais de fé, de força, de paciência e de esperança, porque dias melhores virão. E pedimos na espiritualidade que leve a todos os lares bênçãos de paz, de amor e de esperança. Nosso tema de hoje é o poder da vontade. Olha, é um poder transformador. Primeiramente porque a vontade, ela é algo que o espírito, que o indivíduo determina a sua vontade. Acontece que muitas vezes, seja por negligência, seja por distração, nós deixamos que os nossos pensamentos sejam sequestrados, né, por espíritos que visam nos prejudicar, por questões, né, que muitas vezes estão lá em vidas passadas, né? Nós somos espíritos em desenvolvimento, ainda o erro, ele faz parte do nosso processo evolutivo, e sempre que erramos, desequilibramos os relacionamentos, invadimos o direito do outro. E ao invadir o direito do outro, né, assim como os nossos, como são invadidos, nós nos sentimos prejudicados, o outro também se sente prejudicado. E muitas vezes, né, nós que temos aí, quem sabe, dezenas, pode ser até na casa da centena de encarnações, quantas vezes, né, até chegarmos a este ponto, não erramos a ponto de que o outro se sinta credor nosso. E muitas vezes este outro vem, né, cobrar dívidas através de um processo equivocado, através da vingança, tentando nos prejudicar. Então, por trás de muitas das dores e sofrimentos, inclusive doenças, tragédias do cotidiano, estão processos obsessivos. Mas tudo começa no campo do pensamento, né? Porque o espírito, ele se comunica antes de mais nada através do pensamento. Por mais que a gente ache que são as palavras, mesmo para nós encarnados, as palavras, as mídias sociais, smartphones, computadores, que são nossa maior forma de comunicação, estamos enganados. Nenhuma forma é mais potente, direta e rápida do que o pensamento. Ele pode vencer qualquer espécie de barreira.
pode nos levar a qualquer canto do planeta, a qualquer canto do universo e a qualquer plano, seja ele material ou espiritual, desde que direcionado da forma correta. E essa direção se dá através da vontade. E como a vontade é um sentimento do indivíduo, do espírito, compete a ele, né, direcioná-la ou deixar que outros direcionem. Sueli Caldas Schubert nos ensina que, como nós estamos acostumados, né, fruto de muito tempo estagiando em zonas inferiores, né, nós ainda somos espíritos numa condição intermediária, não estamos ainda a um bom caminho de sermos espíritos superiores, estamos mais acostumados a obrar no campo, passamos mais tempo obrando no campo das sensações e dos instintos do que do da razão, que não deixa de ser novidade para nós, né? Nós temos facilidade em lidar com processos de rápida resposta, em lidarmos com processos egoísticos que visam o nosso interesse, a preservação das nossas necessidades e do nosso bem-estar. Acontece, né, que espíritos superiores, eles já operam, né, em outra faixa vibratória, em outra faixa de interesse. É uma busca do bem-estar coletivo, do coletivo se sobrepondo ao indivíduo. É uma busca de harmonização do todo, não só das relações, como dos relacionantes com o todo, com a criação divina, com a natureza, com o planeta, com o universo. São maneiras de se comportar e de viver bem diferentes do que as que a gente está acostumado. E estas relações mais amplas, mais finas, mais sutis, mais elevadas, elas necessitam de muita atenção e de um certo tempo e de uma certa complexidade para serem construídas. E nós estamos ainda acostumados a processos simplórios e de rápida resposta. Isso faz com que facilmente a gente se ligue a vícios, a paixões, a entretenimentos de fácil entendimento, a conhecimentos simplórios e tenha uma má vontade com tudo aquilo que exige dedicação, que exige uma atenção maior e por um tempo maior. Então, sempre para nós, né, ainda não é natural construirmos coisas, entendimentos mais complexos e apostarmos em relações que vão apresentar um resultado efetivo a médio e longo prazo. Acontece que nos processos obsessivos, quando, né, a gente construiu relações de inimizades e precisa transformá-las em relações de harmonia, nós precisamos obrar de uma forma diferente. Jesus, ele é um revolucionário no tratamento dos processos obsessivos. Porque quando o Cristo esteve entre nós, como é que eram tratados as pessoas que sofriam as consequências desses processos? Que, vamos lá, no tempo de Cristo, quem eram? Né? Não é muito diferente dos dias de hoje. Quem estava ali sofrendo, né, as consequências dos processos obsessivos eram os cegos, eram os paralíticos, eram os amputados, eram os ranceníacos, eram as pessoas de má vida, os ladrões, os assassinos, as prostitutas, e etc, e etc. Não era por acaso que estes eram os que Jesus
mais dedicou a sua atenção. Quando os discípulos do Cristo tentaram expulsar o demônio, né, que causava loucura ao encarnado, e não conseguiram, né, e os processos de doenças mentais estão muito ligados a processos obsessivos, Jesus deu um ensinamento preciosíssimo, porque Jesus disse aos seus apóstolos que estes processos eles não são resolvidos à força. Não adianta querer com autoridade, que a maioria das vezes nós não temos, nem intelectual nem moral, para dizer a alguém não buscar justiça, né? Mesmo que de forma equivocada. Estes processos se dão no campo da persuasão, se dão no campo, né, da busca de chamar estes espíritos à razão. Jesus conseguia rapidamente produzir uma resposta nesses processos, coisas que os apóstolos mais à frente, no futuro, já quando o Cristo não estava mais diante de nós, também conseguiram reproduzir, porque Jesus tinha uma ascendência moral e intelectual gigantesca sobre todos, né? Fruto de seu espírito extremamente mais desenvolvido que todos os demais. Mas Jesus deixou a lição, que é através do perdão e através do amor que se resolve essas contendas. Porque Jesus, quando se via diante dessas situações, mesmo daqueles que eram pego em flagrante delito, o que Jesus dizia? Atire a primeira pedra quem nunca pecou. Porque Jesus sabia que aqueles acusadores do momento, eles não estavam de consciência limpa, ninguém estava em condição de apontar algo a ninguém. Jesus era sabedor que o processo obsessivo, ele é algo que se alterna. Quem participa já há longo tempo de reuniões de desobsessão, de sessões mediúnicas que buscam o tratamento através do diálogo e do convencimento dos obsessores para que eles cessem esse processo sobre os obsidiados, sabe que esses são processos que muitas vezes se alternam. O algoz de hoje é a vítima de ontem. E a vítima de hoje provavelmente será o algoz de amanhã, porque sempre que a vingança é levada a cabo, aquele que antes era devedor passa a ser credor. E muitas vezes, quando tem a oportunidade de cobrar, cobra da mesma maneira com que foi cobrado. Isso é um ciclo vicioso que nunca acaba. E muitas vezes espíritos vivem encarnações a fio, em dores, envoltos em dores e sofrimentos, em tragédias, em dificuldades, travando seu processo evolutivo, porque não conseguem se libertar deste círculo vicioso. E o que Jesus fazia? Quando se deparava com isso, Jesus tirava o peso, o fardo desse processo, daquele que estava sofrendo as consequências. E sempre dizia, olha, vai agora sem esse peso da doença, sem esse peso da condenação, sem esse peso da ação persistente, contínua e maléfica do espírito sobre ti, e segue a tua vida, mas não torne a cometer os erros que cometeu no passado para não retornar a essa situação. E também, quem trabalha nesses processos sabe que muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, se convence o obsessor a fazer diferente e ele segue no plano espiritual a sua caminhada, se liberta daquele sentimento de culpa, daquele sentimento de vingança e segue o seu processo evolutivo. Mas o obsidiado que está encarnado não. Ele é liberto daquele obsessor, mas como ele retoma a sua rotina, fazendo tudo como fazia antes, novos credores surgirão, porque nós temos muito ainda o que ser cobrado. Então,
O que propõe Jesus diante disso? O que Jesus ensinou para que, né, esse processo, além, ele rode através do perdão e do amor? Além da gente ter a capacidade de perdoar, e perdoar para nós ainda é algo muito difícil, por isso que em O Livro dos Espíritos dizem os espíritos superiores que ainda perdoar para nós é nada mais em relação aos inimigos, já que a gente não vai conseguir fazer por eles o que a gente faz pelos amigos, pelos entes queridos, a gente precisa ter respeito. E o respeito é saber que todo que erra tem direito, primeiro, à defesa, segundo, ao julgamento imparcial, terceiro, ele tem direito a cumprir a sua pena de forma que, após cumpri-la, ele tem a condição de retornar à sociedade regenerado. E muitas vezes o que a gente busca, né, e os processos obsessivos mostram que são equivocados, porque a gente busca vingança. A gente não busca o objetivo da justiça, que também está lá em O Livro dos Espíritos, a lei de justiça, amor e caridade, que é cessar o processo de injustiça, recuperar a vítima, né? Porque a vítima precisa ser consolada, precisa ser amparada, mas também é recuperar aquele que cometeu o erro, né? É trazer, claro que muitas vezes é natural que tenha a sua liberdade cerceada, que cumpre uma determinada pena, isso é da lei dos homens, mas também é da lei divina, mas que ele tenha possibilidades, tenha sua dignidade respeitada para que ele possa se reeducar, se recuperar e se reinserir na sociedade, voltar a viver aquele relacionamento em que ele fracassou e, ao voltar para esse relacionamento, ele acerte. Mas tudo isso, né, para mostrar que o perdão e o amor, eles têm como base o respeito. E neste processo nós vamos conseguir, né, colocar em prática isso, seguindo mais uma vez uma orientação de Jesus que dizia: orai e vigiai. Por que orar? Não que a gente vá passar o dia rezando, né? Mas é importante que a gente tenha momentos ao longo do dia que a gente olhe para dentro de si, se analise e se conecte com Deus, se conecte com os espíritos superiores, por um simples motivo: eles já viveram o que a gente viveu, superaram, conhecem o caminho, têm uma visão mais ampla do passado, do presente e do futuro que nos espera, têm condição de nos auxiliar. Eles têm uma condição imensa e querem nos auxiliar, mas nós que estamos numa faixa vibratória muito inferior, precisamos do momento da oração, que a gente se despe dos interesses materiais, buscar a conexão com quem está no alto, tá? E aí poder ser auxiliado. E vigiai por quê? Porque a vontade é algo nosso, que nós precisamos dar direção a ela. Mas a maioria das vezes nós ficamos distraídos, a maioria das vezes a gente negligencia isso e deixa que o ambiente direcione a nossa vontade. E ao direcionar a nossa vontade, começa a sequestrar, a direcionar os nossos pensamentos. Foco, entendimento do que se quer para a sua vida, entendimento do que está se acontecendo na sua vida, no seu interior, os que estão ao seu redor, no ambiente, no mundo. A gente precisa estar focado, porque os processos obsessivos, a maioria das vezes, eles encontram a porta de conexão com o nosso pensamento naqueles momentos em que a gente está distraído, aqueles momentos em que a gente está relaxado, aqueles momentos de entretenimento, aqueles momentos que a gente está relaxando, tranquilo,
apto a assistir qualquer programa, a conversar qualquer conversa, a comer qualquer coisa, a beber qualquer coisa, a se relacionar com qualquer um, sabe? Quando a gente está distraído, sem prestar atenção no que está fazendo, e muitas vezes são nesses momentos que a gente abre a conexão para que espíritos inferiores sequestrem o nosso pensamento e a partir dele comecem a direcionar a nossa vontade. Se nós estivermos conscientes que a vontade é um atributo nosso, nós seremos, os pensamentos, eles são nossos, e estivermos atentos tanto ao que queremos, consciente do que queremos, do que buscamos, e direcionar os nossos pensamentos de forma adequada, nós começaremos a desenvolver antídotos muito eficazes para esses processos obsessivos. E por outro lado, também temos que estar consciente que atingir a paz, tranquilidade, harmonia, felicidade, que muitas vezes nos parecem tão distantes, tão difíceis de serem conquistados, são processos elaborados, são processos às vezes complexos, que precisam harmonizar muitas questões, muitos relacionamentos simultaneamente, mas são processos possíveis, são processos que estão ao nosso alcance de serem solucionados. Só que nós precisamos ter para com eles boa vontade, porque a maioria das vezes tudo que demanda tempo, tudo que se mostra complexo e tudo que se mostra difícil, a gente abandona e deixa para depois, e deixa para outra encarnação, e deixa para outros fazerem. Só que o processo evolutivo é individual, é de cada um. Ele não precisa ser amanhã, ele pode ser agora, ele pode ser hoje. Basta para nós querer, porque querer é poder. Um bom final de semana para todos. Sempre é uma grande alegria estar aqui no Instituto e tenho certeza que em breve estaremos fisicamente juntos. Força, foco, fé, porque os nossos pensamentos, quem deve dar a direção somos nós, a partir da nossa vontade. Que sejam todos eles de progresso, sempre se espelhando em Jesus. Um grande abraço a todos.